essa aula de hoje é sobre a crise da democracia ou democracia em crise, e nós já viemos de um bloco maior aí das formações, onde a gente falou tanto de ideologia, de visões ideológicas, formas de ver e atuar no mundo, assim como as formas de organização do poder, de como os seus processos e a natureza do seu crescimento, e assim como as formas de nós podermos atuar nesse poder, e até chegar na última aula, a aula passada, que foi sobre a questão de hegemonia, como se alcança a hegemonia para você poder passar as suas regras, suas normas, seus valores e atuar de fato na sociedade. Então essas aulas são independentes, porém elas fazem parte de uma visão um pouco mais geral, que são esses temas de fundo que vão coordenar um pouquinho a nossa possibilidade de agir em políticas públicas de fato. Quem não assistiu às outras aulas, quiser, tem no nosso canal no YouTube, Instituto Pessoas Melhores, tem um canal lá, e as 4 aulas já estão disponíveis. Em breve essa aqui também fica disponível lá. Então, o nosso tema de hoje é crise da democracia, que talvez seja das aulas dessa formação um tema um pouquinho mais árido, um pouquinho mais teórico e um pouquinho, talvez, em alguns pontos distante da nossa realidade, porém, é absolutamente fundamental porque muita gente reconhece que há sim uma crise da democracia, que há um certo desgaste e que isso limita a possibilidade de nós sermos de fato representados, das eleições funcionarem, das instituições funcionarem e também a gente ter alguma expectativa de que as coisas melhorem. Então, para começar, a gente tem uma crise da democracia de fato? Há uma crise da democracia? Como está na nossa bibliografia lá, nossas referências de autores, eu peguei vários autores, especialistas em democracia, que notam que sim, é quase que um consenso. Há uma crise. Crise também é oportunidade, crise é um momento de turbulência, pode sugerir algumas mudanças, algumas melhorias, ou algum caminho aí meio fechado para quem a gente está torcendo para a democracia funcionar? Não, a gente quer basicamente que os nossos valores, as nossas normas, as nossas visões de mundo sejam implementadas nas políticas públicas, elas reflitam esses conteúdos. É isso que nós queremos. Então, a crise da democracia impede que isso aconteça? Ela possibilita uma nova ordem que venha por aí, melhorar isso aí? Como eu terminei a aula passada falando de Gramsci, correndo o risco de ser um pouquinho polêmico, de algumas pessoas não gostarem do simples fato de eu citar o Gramsci, mas é um sujeito que compreendeu mais ou menos o funcionamento da sociedade, tinha algumas propostas que a gente pode não concordar com elas, mas tinha uma visão ampla sobre o funcionamento social. E quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, é muito comum você usar uma frase de Gramsci que é: a velha ordem já não existe mais e a nova ordem ainda está por nascer. Então, tem muita gente que percebe esse momento da democracia, esse momento das instituições públicas, das formas de atuação pública, como esse torvelinho. Assim, nós não conseguimos mais trabalhar, não está funcionando a ordem democrática, como nós precisaríamos. Nós quem? Todo mundo. Esquerda, direita, centro, quem está no poder, quem está querendo entrar, todo mundo vê um esgotamento aí. Então, isso é oportunidade ou não? Vamos tentar analisar isso agora e na próxima aula também. Então, há uma crise? Quais são os sinais de que existiria uma crise? Primeiro, há, de fato, uma contestação grande da democracia. Ela mostra sinais de esgotamento. Uma é no desgaste rápido dos sistemas partidários tradicionais. Para nós, brasileiros, isso fica meio assim, a gente nunca ligou para partido, isso aí não significa nada, a gente vota em pessoas, não vota em partidos. Agora, isso é muito complicado. Também. Essa parece uma saída. Quando nós vemos os partidos esvaziados, sem muito sentido, sem conteúdo ideológico, um parece muito com o outro, a gente tem a tendência, de fato, de decretar que partido não serve para nada, voto nas pessoas. Agora, se eu não tiver uma organização com esses valores, com projetos, com agendas capazes de representar esses valores na política prática, com estratégia, bom, eu vou estar simplesmente reforçando um grande defeito brasileiro, inclusive, que é nós termos políticas públicas intuitivas, ou seja, elas não estão dentro de um projeto, um cara que está no poder pode resolver fazer alguma coisa ou outra, não, sem representar exatamente demandas e necessidades e valores, e também centrado em pessoas. E a política não pode ser assim, porque isso é muito incerto, isso é muito instável, isso é insustentável até certo ponto. Então, o desgaste dos sistemas partidários
é uma mostra de que nós não conseguimos nem nos organizar para viabilizar as nossas demandas. Opa, então o jogo democrático fica complicado. A democracia vai deixando de ter as suas funções ou, no mínimo, as suas capacidades de resolver o problema. Tá? Então, não podemos desprezar isso aí. Isso, partido que não funciona ou a falta de necessidade de um partido, claro que agora a gente está mais centrado em movimentos do que partidos. A gente já falou um pouquinho isso na aula passada, sobre a dificuldade que os movimentos podem ser muito espontâneos, com muita energia, mas têm dificuldade de agir no tempo. Eles contestam tudo que está aí, mas eles não têm uma base suficiente para propor algo, para resolver algo, sobretudo problemas complexos que demandam longo prazo para tratá-los e resolvê-los. Então, os movimentos representam muito as pessoas. Agora, resolver problemas de fato, talvez eles não sejam insuficientes para isso. Muito bem. Então, esse avanço de movimentos exclusivistas, tá, é um sinal de desgaste da democracia, ou seja, as famosas bolhas, tá, a oposição ferrenha. Não significa que antes todo mundo tinha que concordar com todo mundo, é assim que funciona. Agora, se existe uma fragmentação tão grande, onde todo mundo recua, até grupos de pura oposição, onde eu não consigo ver no outro qualquer qualidade, qualquer capacidade de vai lá, não só transigir, mas resolver em conjunto alguns problemas, bom, esse sistema não serve para a democracia. Porque a democracia ela carece de uma capacidade de a gente conseguir adequar várias demandas divergentes. Algumas diferenças. No mínimo adequar, não digo só trabalhar junto em aliança ou virar tudo a mesma coisa, não. Mas se nós recuamos até um ponto em que a cacofonia é tal que ninguém consegue se entender, ninguém consegue dialogar ou compor alguma solução, bom, a democracia não funciona se a gente estiver dessa maneira. Você pode pensar, dane-se a democracia, eu quero impor a minha vontade e acabou. Ok, é uma possibilidade de divisão. Porém, o sistema que nós temos não abarca esse tipo de realidade. É isso que nós estamos vendo. Né? Então, veja, tem uma pesquisa da Pew Research, que é o maior órgão de pesquisa do mundo, instituição, que mostra, por amostragem, verifica que cerca de 2/3 da população mundial não bota fé mais na democracia. Ela acredita que os políticos são basicamente corruptos, que os partidos buscam interesses próprios, que os governos são burocracias e formas de injustiça institucionalizada. 2/3 da população. Então, se você tem as pessoas não aceitando, não concordando, não legitimando um sistema, significa que esse sistema está em esgotamento. Né? Como eu disse antes, pode ser uma oportunidade, pode ser um medo, um temor, ou eu posso ser indiferente a isso. Agora, a gente tem que verificar essa base de ação, certo? Esse é o nosso declínio do apoio à democracia nas pesquisas de opinião. Então, isso mostra o que antes era mais ou menos o pessoal mais moderninho, por exemplo, os millennials, né? Pesquisas feitas com millennials, concordo, você acha que a democracia é a melhor forma de resolver o problema? Hoje, mais da metade, se eu não me engano, números da Pew Research também, 64% dos millennials, né? dessa nova tendência, nova mentalidade jovem aí, não acredita que tem algum futuro a democracia, ou que ela seja capaz de resolver demandas, ou que ela seja funcional. Opa! Então você tem gente absolutamente, não é gente grosseira, estúpida, não conectada com a realidade, é gente que está construindo a realidade, que é super dinâmica, mas não acredita que esse sistema possa dar alguma coisa. Então o que vem por aí? A gente vai reformar ele vai embora, a gente vai colocar algo no lugar, o que seria isso? Alguma tentativa de resgatar algo do passado, algo totalmente novo? Tudo isso aí é problemático, seja lá o que for. É crise, é problema. Então, a democracia passa, sim, por um momento de descrédito. Tá? Por bem ou por mal, mas passa. Então, eu pego isso aqui, uma lista, também sobre o risco de ser polêmico e de não usar as referências mais queridas pelas pessoas, mas essa é uma lista elaborada pelo sociólogo, filósofo alemão Habermas, né? Jürgen Habermas, que é um sujeito que é especialista em sistemas, em comunicação social, né? Em racionalidade de sistemas, certo? Ele faz parte da Escola de Frankfurt, mas ele mostra que o desastre se aproxima, alguma coisa não vai dar certo, vai acontecer alguma ruptura, alguma coisa uma transformação, pode ser repentina, destrutiva, acontecerá quando
O sistema econômico, por exemplo, não produz a quantidade necessária de bens. Significa o quê? Uma crise da produção? Não necessariamente isso. Pode ser. Mas se não produz os bens que eu quero também e que eu preciso. Então a questão de não é só o passar fome, mas a pobreza relativa, se existe uma falta de mobilidade, incapacidade de acesso a alguns bens, poxa, esse sistema econômico será contestado, será combatido. Então, sistemas passam por isso. Assim como um sistema administrativo, um executivo, racional, legal, como a gente falou, se ele não produz a quantidade necessária de decisões racionais, ou seja, se ele não destrava soluções para resolver problemas, ele não me serve. Ele será colocado em xeque. Ele não é mais legítimo. Eu vou combatê-lo. Ou, no mínimo, não vou reconhecer ele. E o que eu vou fazer? Ou vou contestar, vou tentar destruir, substituir, ou agir paralelamente a ele. E quando a gente está falando de sociedade, muita gente agindo paralelamente ao sistema administrativo também tem seus problemas, certo? E também quando um sistema de legitimação, por exemplo, do voto, das eleições, não produz a quantidade necessária de motivações generalizadas, o que isso significa? Que, ainda que eu perca nesse sistema, eu reconheço que é bom que ele exista. E não tenha se transformado numa questão, quase que existencial. Ou seja, se eu perder as eleições, acabou o mundo. Se eu ganhar as eleições, será maravilhoso para mim, para o meu grupo. E o resto que se dane. Então, o sistema precisa ter motivações generalizadas. As pessoas aceitarem ele funcionando, mesmo quando perdem. Porque elas podem agir de outras formas, e não só pelas eleições. Agora, se nós chegamos a um ponto em que nós verificamos que se perdermos as eleições, caminho, porta fechada para nós, bom, então esse sistema de legitimação do voto, ele perdeu a sua credibilidade. Virou uma quimera, virou um exercício. A festa da democracia não é festa nenhuma, ninguém bota fé nisso aí. Então, vira um esforço muito grande, uma concentração de energia, mas que não é levado a sério, certo? E que exclui algumas pessoas do quadro institucional. Você joga elas para fora. Então, quem não estiver lá será oposição, e será oposição ferrenha. Opa! E se todo mundo que não estiver diretamente no poder for oposição ferrenha, a democracia vai esboroar também, porque você precisa ter alguma válvula de escape para agir se você não ganhou a eleição. E nós não nos sentimos assim, seja de direita ou de esquerda. E ao mesmo tempo, veja, nós notamos que, às vezes estamos no governo, mas não estamos no poder. É uma prática comum, inclusive, às vezes de direita e de esquerda, fazem do mesmo jeito. Quando chegam ao poder, verificam que tem outros poderes que não deixam eles exercer o seu poder. O que acontece, de fato? É um esgotamento. Agora, o sistema está em xeque. Ele será combatido, ele será descredibilizado. E o que vem depois? É algo para se pensar. E quando o sistema sociocultural não fornece a quantidade necessária de significado motivador, ou seja, não vale a pena eu agir em cooperação voluntária com os outros. Por quê? Porque os outros não têm nada a ver comigo. Não são gente como eu. Então eu vivo no meu coletivo, na minha bolha, o que estiver fora dali não existir. Não vale a pena eu ter nenhum tipo de conexão com eles. Bom, então a própria sociedade, a própria forma de nós nos conectarmos com os outros em relações sociais e produtivas, ele está em xeque. Certo? A gente também está num momento de crise. Se eu não tenho mais como esse sistema, nós não vivemos na mesma sociedade. E simplesmente em múltiplas sociedades e absolutamente fragmentadas. Então, olha só, eu posso verificar que há uma crise, talvez, nesses 4 sistemas, ou seja, há uma crise generalizada. E por isso que a crise da democracia, é considerada, Manuel Castells fala isso, como a mãe de todas as crises. Como assim? Significa que se eu não resolver os problemas da democracia, eu não consigo resolver outros problemas complexos, porque passa por ali. Passa por decisões de larga escala, que carecem do mínimo de consenso e de conserto para você agir. Se a democracia não funciona, eu não vou resolver os outros problemas. Então, fica inviabilizado, você cria um gargalo, certo? Então, e você tem uma ruptura entre governantes e governados. Certo? Porque o sistema é deles e não é nosso. Nós não estamos lá, eles estão, e eles fazem tudo à revelia da nossa vontade e nossos valores. Ou seja, há uma crise da democracia. Se eu usar tanto essas expressões, considerar as expressões de crise como uma análise de sistemas, se são funcionais ou não, sim, nós vivemos numa crise da democracia. Mas mesmo assim a gente usa ela.
Mesmo assim, nós depositamos fé em alguns instrumentos da democracia, mesmo que as autoridades não sejam absolutamente consideradas. Isso é uma mudança, claro que não é uma mudança simplesmente política, isso é um impacto também do que a gente chama de pós-modernidade. É claro que isso é muito mais profundo do que eu tenho tempo e oportunidade para falar aqui. Mas há uma contestação dos nossos líderes políticos, das instituições políticas, mas é uma contestação de tudo. Das igrejas, das empresas, das marcas. Então, tudo está sob contestação e com um crivo muito grande. Isso é uma mudança grande do século XX que aconteceu. Se vocês notarem, por exemplo, assistam na Netflix, tem um documentário Vietnã sobre esse conflito. E que vai mostrando, os caras fazem uma análise, mostrando que como uma das primeiras vezes na história que há uma crítica generalizada ao seu governo durante a guerra. O pessoal, a boa parte do país quer que a sua nação perca ou se retire do conflito. Não vê como legítima a sua ação. Isso é novo na história da humanidade. O apoio a governos, o fervor de defender a nossa bandeira, a nossa pátria, sempre foi uma constante na história da humanidade. Mas, de repente, até isso. Nós preferimos perder porque nós não vemos como legítimos nem os nossos próprios líderes. Isso é novo. Isso aí demonstra uma série de problemas nesses sistemas que estão aí apontados. Então, se isso tudo aí estiver em xeque, estiver problemático, não for funcional esses sistemas, há uma crise nas minhas expectativas. Eu tenho a sensação de que os meus valores não serão representados, que a minha vida não vai para frente, que eu não vou conseguir entrar em entendimento com as pessoas, que eu não vou ganhar dinheiro, não vou progredir, há um esgotamento, não tenho expectativa. Isso aí é um pequeno barril de pólvora, isso aqui é fermento, certo? Por mais que a gente conteste, não, você não deveria reagir assim. Isso pouco importa quando a gente está falando de sociedade. O fato é que as pessoas reagem assim. Elas vão ver isso aí de uma forma um pouco mais dramática. Muito bem. Então, por que democracia importa? Nós vamos fazer uma série de críticas à democracia, mostrando que ela é insuficiente por si só. E até o sistema eleitoral é muito ineficiente em vários pontos. O voto, que é o principal instrumento da democracia, mas ele é ineficiente. Nós vamos fazer várias críticas. Mas, primeiro, vamos tentar entender por que democracia importa. Por que isso aí tem algum valor, a democracia? Basicamente, porque ela é um sistema para administrar conflitos. Tá? Porque ela tem instituições, ou seja, ela vai, como vai mostrar mais adiante, é uma forma de substituir a briga. Para a gente não ir para o pau, a gente tem a democracia. Tá? Por quê? Você tem instituições o suficiente em que você vai estruturar os conflitos, ou seja, organizar esses antagonismos sociais de maneira tal que as pessoas, como eu falei antes, aceitam mesmo a derrota. A democracia é interessante por causa disso. Eu não preciso esmagar o meu adversário e se eu for o adversário, o perdedor, ainda assim vale a pena. Por quê? Porque eu tenho outras válvulas de ação e eu posso ganhar na próxima. Então, por isso que a democracia vale a pena, porque ainda haverá possibilidade de ação. Agora, se eu não vejo mais possibilidade de ação, daí a democracia já não vale mais, não está funcionando. Mas ela valeria sim, se ela estruturar os conflitos, organizar os antagonismos, colocar elas dentro de um quadro institucional, absorver essas tensões, tá, que impedem, que ameaçam a ordem pública, tá, estruturando elas, colocando cada um, com um lugar de fala, digamos assim, apesar da expressão ser a pior possível, mas colocar como um ator no jogo, por menos representativo que ele seja, ele é um ator no jogo. Certo? E também regulando os conflitos. Como eu falei, é vantajoso a participação nesse sistema. É vantajosa. Por isso que a democracia funciona. Quando ela funciona é por causa disso. Tá? Porque ela não é um jogo de o vencedor leva tudo. Há sempre uma esperança de ação. Mas vejam que não é isso. Não é esse o nosso sentimento. O nosso sentimento é que quando nós ganhamos, nós não ganhamos o suficiente, porque nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos destravar soluções, e quando nós perdemos tudo mesmo. Porque daí são os outros que estão lá, e aí é o inferno. Veja, é claro que a nossa mentalidade, a nossa sensação, não é de que esse sistema esteja funcionando. Eu acredito que ele não esteja funcionando bem mesmo. Então, ele vai ser contestado, ele vai ser combatido de várias
Formas. Muito bem. Então, quais são as expectativas democráticas? E aqui entra um probleminha. Tá? Porque o que as pessoas esperam da democracia? Certo? Não é o que a gente acha que deve ser, mas no geral tem 3 bases fundamentais de expectativas em relação à democracia. Primeiro, se espera que as eleições, que são um instrumento, implementem seus valores e normas, que elas sejam úteis para isso, que elas mostrem o que a maioria da sociedade quer. Por isso, as pessoas esperam isso. Se isso não está acontecendo, expectativa frustrada, fermento social, combate a isso. Como é que nós vamos agir? Porque nas eleições não dá para agir. Paralelamente, contra isso, vamos destruir, botar abaixo as instituições? Não sei. Agora, as eleições não estão servindo para nada, ou para muito pouco, certo? Então, há uma expectativa sobre isso, que as eleições possam canalizar quais são os valores, normas, demandas da maioria da população. Senão, elas não valem. Há uma expectativa também, e o sucesso da democracia depende do sucesso dessas 3 instâncias, que são eleições, instituições e progresso econômico. Se as instituições já não mantêm a ordem pública, mas às vezes são usadas para desordem pública, se alguns poderes agem contra a própria sociedade ou fragmentando, criando ainda mais clivagens, mais fraturas na sociedade, e em nome de criar uma justiça, agem de forma injusta, aí as instituições não estão. A expectativa das instituições, que é a formalidade, eu aceitar me submeter a isso, eu não vou mais me submeter a isso. Então, nem eu, derrotado, nem o outro derrotado. Lembre-se o que a gente falou na aula passada sobre o poder. A gente pode conquistar poder, mas ele é muito mais fugaz. Então, se eu for derrotado, eu não acredito que as instituições vão me defender. E se eu for vencedor, elas também não vão me colocar numa posição de instabilidade. Então as instituições já não servem para nada, de fato. Veja, elas são importantes, mas num quadro onde elas não mantêm a ordem pública, ou elas desvirtuam essa ordem pública, você dá um chute nisso aí e manda embora. E o outro ponto, que é talvez o mais contestável, que principalmente nós que somos mais, o pessoal mais à direita, mais conservador, mais liberal, acredita, mas isso aqui, igualdade social e econômica, isso não tem que ser expectativa da democracia. Isso aí é do mercado, é da meritocracia, não deveria ser. Você pode até achar que não deveria, mas é uma expectativa das pessoas. As pessoas acreditam na democracia, reforçam os instrumentos democráticos, porque é uma expectativa de melhorar de vida. Certo? É só você pensar o que foi a criação e estabelecimento do Estado de Bem-Estar Social logo após a Segunda Guerra Mundial, onde se desenvolveu, se implementou em larga escala os direitos sociais, benefícios sociais, previdência, saúde, educação, segurança, tudo isso aí subvencionado pelo Estado e mantido pelos impostos. Por que esse sistema foi criado, o sistema de bem-estar social, que bem ou mal funciona até hoje, na maior parte dos países, a maioria deles, certo? Por quê? Qual é a motivação de você fazer isso? Fiquei com dó da população? Olha só, está faltando isso para a população, então vou dar mais benefícios sociais. Não. A grande motivação é justamente para criar uma estabilidade democrática. Porque se você tiver algo a perder, meu amigo, você não vai fazer uma revolução. Se você tiver uma casa para morar, se você tiver o que comer e uma perspectiva, ou melhor, uma expectativa de melhorar de vida, de ter mobilidade social nesse sistema, você não quer derrubar o sistema. Você não quer botar ele abaixo. Você não quer que venha um líder e bata na mesa e fale assim, vamos arregaçar com isso e começar de novo. Ele fala, não, pera. As coisas estão dando certo. A minha vida está melhorando, já sou melhor agora e a expectativa de melhorar mais. Então, isso é um reforço da democracia. A gente pode até acreditar que não deveria ser assim, isso é individual, a questão econômica, a vitória e o progresso econômico. Sim, mas a expectativa democrática está centrada também sobre esse pilar da igualdade social e econômica, de alguma segurança material. Se ela não existir, se a crise econômica levar todas as minhas expectativas, se o que tem valor agora pode não ter valor depois, a democracia também estará abalada. Tá? Concordando a gente ou não. Porque assim, o sentimento popular é esse. A gente até fala que é consenso entre cientistas políticos, a gente fala que, dependendo de como estiver o PIB, a situação econômica, nos 6 meses anteriores à eleição, isso vai definir. Se o cara, no dia que ele for votar lá, tiver com a geladeira vazia, meu amigo,
A culpa é de quem está aí, seja lá quem for quem está aí. Ele pode defender os meus valores, pode defender o meu estilo de vida, pode xingar aqueles que eu acho que devem ser xingados e elogiar aqueles que eu acho que devem ser elogiados, mas está faltando comida na geladeira. E está cada vez pior. E o mês que vem, o ano que vem, pelo jeito, não vou sair dessa. Muda tudo que está aí. Eu não aceito dessa maneira. Ah, mas vai vir um ditador. Então, mas que venha um ditador e resolva tudo. É isso que eu quero. Que resolva a minha vida. Isso é um impulso muito forte. E a gente tem que considerar. E é muito importante, eu digo por mim, para quem é conservador e liberal, levar isso em conta. Tem que ser levado em conta. Porque é um impulso é um impulso democrático também. Muito bem, vamos lá. Mas vamos centrar agora, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, das instituições, das eleições e da questão socioeconômica, que também é mais objeto da próxima aula no dia 26. Mas eleições. O que eu já venho falando há algum tempo, e vocês devem considerar, que nós estamos com todo o poder de fogo muito concentrado em eleições. Isso é problemático por quê? Porque, primeiro, que você tem outras instâncias, tá? Porque eleições não definem tudo e nem podem definir tudo, os rumos do Estado, os rumos da sociedade. Por que não podem? Porque às vezes tem um cara que ganha que não é que eu gosto. Então eu não quero que isso aí mude tudo. Óbvio. Né? A gente não só pode imaginar que é o cara que a gente apoia que vai ganhar. Então elas têm que ser limitadas sim. E o próprio sistema de voto, vamos lá, é supervalorizado, digamos assim. Sob o risco de ser meio mal interpretado, eu vou falar que o sistema, a votação e a eleição é supervalorizada. Ela tem uma série de defeitos. Por quê? Qual é a natureza da eleição? O voto. Como eu falei antes, eleições são importantes por quê? Por bem menos do que aquilo que a gente imagina e por outros motivos também, certo? Então elas substituem rebeliões, como eu falei antes, para a gente não ir para o pau, para não destruir os outros. Mas é uma decisão por dissenso, quando eu não posso ter consenso. E alguns consensos, não estou falando todo mundo pensamento coletivo, pensar do mesmo jeito, mas alguns consensos nós precisamos ter. Agora, quando não tem consenso, quando a gente tem que decidir quem vai ser o administrador e vai ter um só dessa bagaça, bom, daí a gente vai ter que pegar e ir para o dissenso. O voto é dissenso, certo? É como nós aqui, a gente vai falar assim, vamos fazer o intervalo agora, daqui 15 minutos ou às 11 horas da manhã, para tomar um café. Aí vai ter várias opiniões, várias pessoas argumentando aqui se sim ou não, e daí tem muita gente com muitas ideias, muitas válidas, outras nem tanto, mas estão em conflito. E aí? Decidiu ou não decidiu? Quer saber? Levanta a mão aí e vota quem for. Quem achar alguma coisa ou outra. Vamos fazer agora? Pá, a maioria venceu, é agora. Os outros que perderam, vão falar, pois é agora. Fazer o quê? E vão lá tomar café junto. Sabe? É para isso que serve eleições. É quando a gente não vai entrar em um acordo, vai lá, decide no dissenso, a maioria ganhou e a minoria aceita. Porque isso também não destrói a vida do outro cara. Porque não fala assim, quem quer tomar café agora, toma, ganhou. E o outro não vai tomar nunca mais. Café, não, opa, daí a eleição já não presta para mais nada. Eu matei meu adversário. Então as eleições são úteis por causa disso. Tá? Porque elas permitem que quem perdeu se submeta, mas continue existindo. Ele vai entender que, poxa, aqui perdemos as eleições. Então significa o quê? Significa que se a gente fosse para a pancada, a gente ia perder desses caras. Que bom que foi na eleição. A gente ia apanhar, eles são maioria. Agora, quem ganhou também tem que entender que, eu ganhei, só que esses caras aí continuam existindo. Tá? Eles não estão fora do quadro institucional. Eles continuam tendo voz, vontade, e eles podem agir não só agora, como na próxima rodada de eleição, eles vêm para cima de mim. E eu não quero que eles tenham alguma retaliação. Não quero que eles me detonem. Para isso que serve a eleição, tá? Eleição não serve para a gente concordar com tudo. Serve justamente para a gente conviver, decidir, destravar algumas decisões e mantendo a discordância. Para isso que servem as eleições. Portanto, se alguma pessoa bota a fé nas eleições, que será uma forma de viabilizar a minha visão de mundo totalmente e excluir totalmente a visão de mundo dos outros, rapaz, você está botando uma fé nas eleições que não existe. Você está enganado. E se for assim, digamos que será ruim. Eu estou falando, professor, você está querendo ser isentão aí, vamos manter o diálogo, mesmo dos caras ruins? Não, é assim, mas eu quero que... lembre-se, coloque sempre na posição e se você perder. E como provavelmente todos que estão vendo isso aqui se sentem meio perdedores nesse jogo democrático. Invariavelmente a gente se sente. Então, e aí?
É isso? A gente ainda pode agir ou não pode agir? Então as eleições têm esse valor, têm essa função, tá? De conseguir resolver pacificamente conflitos, mesmo sem alguma conformidade, sem algum grau de conformidade. Então elas organizam a administração de problemas, elas são úteis. Agora elas não podem definir a visão do Estado e os rumos da sociedade. Não pode, não é função das eleições. Se eu espero por isso, eu estou errado. Se isso acontece, o sistema está errado. Se as eleições de fato colocam alguém que resolva, como é que eu posso dizer, imponha a sua visão pura e simplesmente. Então, olha lá, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles continuam tendo a sua luzinha, eles continuam ali. Não é um jogo de o vencedor leva tudo. Nós temos que entender isso para dar o valor devido às eleições, certo? Para não depositar a esperança errada em eleições e nem querer usá-las de forma equivocada, tá? E eu entendo que hoje nós temos muito disso na nossa realidade política, certo? Essa expectativa absurda num processo eleitoral, que, como a gente vai ver, ele é defeituoso, tá? Não é o nosso processo, o processo em si é defeituoso. Bom, olha só, por quê? Porque a gente fala que o voto é representativo. Será? Será que isso não é um pouquinho de uma história da carochinha que contaram pra gente? Que o voto é representativo, nós somos representados. Sério. Primeiro que isso é mais um ajuste que a gente faz na realidade, certo? Porque quem é capaz de representar eu ou você? Quem é capaz de me representar integralmente? Só tem uma pessoa nesse mundo que é capaz de me representar integralmente, que sou eu, certo? Então, qualquer outra pessoa vai ter algum desvio aí. Então, é uma formalidade que eu posso escolher e devo, porque senão vira uma bagunça isso aqui. Agora, isso significa que eu posso chegar, sentar, descansar, que as coisas vão acontecer? É óbvio que não. Até porque ele não representa de fato. Certo? Você, como eu coloquei ali, você é considerado representado se você votar ou se não votar. Mesmo assim, você é considerado um cidadão representado. Se você não concordar com nada que está aí, você é considerado representado. Se o teu candidato, quando você votar, o teu candidato for eleito ou não, mesmo assim, você é representado nas instituições políticas. É? Ah, mas ninguém venceu. Eu, durante muito tempo na minha vida, foi agora em 2018 que isso aqui foi mudar. Mas nunca ninguém que eu votei tinha vencido. Certo? Então, mas mesmo assim, você é considerado um cidadão representado. Não é? Você vai estar lá. Se você ganhou, ou se o teu candidato ganhou ou não. Se ele fizer o que promete, ou não fizer o que promete, mesmo assim você é representado. As instituições estão ali. As instituições democráticas existem para te representar. Ou seja, os votos representam mesmo? O processo eleitoral é capaz de me representar? Absolutamente. Como eu falei, ele é um instrumento muito limitado, com uma função valorosa, tá? Especial, útil, porém, não é capaz de representar fidedignamente as pessoas nem seus valores. E se o seu representante, como eu coloquei ali, obtém ou não o apoio dos outros, ou seja, ele não está lá só fazendo discurso, não, ele consegue compor com outras forças políticas para mudar alguma coisa, se ele consegue fazer isso, ou se ele não consegue também, ele te representou muito bem o quê? Falando lá no parlamento, blá, 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 blá. Nenhuma lei passou, nenhuma política pública foi implementada, nenhuma decisão ocorreu, mas mesmo se isso acontecer, ou se só ele estiver falando lá, você vai ser considerado um cidadão representado. Então é óbvio que o sistema representativo que existe, ele tem uma série de limitações. Então, então, professor, então isso não serve para nada, me enganaram até hoje, vamos botar fogo nisso aí e acabar com tudo. Não, meu amigo. Como eu falei antes, isso tem uma função. Agora, existem outras válvulas, tá, que continuam te representando, onde você atua para ser representado nas suas demandas, nos seus valores, nos seus interesses e por aí vai. Por isso tudo que eu estou falando aqui é só mostrar para vocês, não é que esse sistema que está aí não está funcionando. Não, é que esse sistema ele tem uma limitação mesmo, por natureza. Não é por causa de algumas pessoas que estão manipulando. Não é tudo, isso aí não nos representa fielmente. Ele tem uma série de problemas dessa maneira de ver. Então, na verdade, a representação eleitoral nos é imposta, mais do que expressa as nossas escolhas e os nossos valores. É um problema da democracia. A gente tem que saber conviver com ele, até certo ponto. Senão, isso aí não vai valer muita coisa. Muito bem. Então, olha só. A eleição, e aí que está um valor, que um liberal vai gostar bastante dessa ideia, que é a eleição é discriminação.
A eleição, e o que é discriminação? Isso aí também é mal compreendido pelas pessoas. O que é discriminar? Discriminar é você escolher. Escolher em detrimento de outra coisa. A gente discrimina, coloca um valor diferenciado. Então, quando a gente elege alguém, o eleito significa que foi eleito em detrimento de outras ideias. Beleza. Então, isso aí já vai ter uma crise social. Ocorra o que ocorrer. Por quê? Porque, olha só, como eu coloquei ali, relações sociais com base em cooperação voluntária, por exemplo, os mercados, a economia. As pessoas têm interesses variados e outras pessoas, por outro lado, têm capacidades variadas, diversificadas. Elas se conectam. Mesmo que elas não pensem igual, mesmo que elas não tenham os mesmos valores, os mesmos interesses, nem a mesma fé, muitas vezes. Mas elas têm algum interesse parecido que as conecta. Então, olha só, você gera uma unidade, uma trama inconsútil da sociedade, uma colcha de retalhos, mas costuradinha, sociedade. Ela não está conformada numa mesma ideia da sociedade, mas ela tem uma certa unidade. O mercado gera isso, uma comunidade, as tradições também conseguem fazer isso, um pouquinho diferente do que a gente imagina, que elas sejam fechadas, totalmente padronizadas, mas elas fazem isso, mantêm um escopo meio geral. Então ela gerou unidade, nós estamos juntos nesse sistema, sem ter que todo mundo pensar igual. Agora as eleições, seja lá como elas forem, disputadíssimas ou não, em grave oposição ou não, elas vão gerar uma conformidade sem ter uma unidade de fato. Todo mundo vai ter que participar desse sistema. Não é que nem eu escolho fazer relações comerciais com alguém. Não, eu não escolho se esse vai ser, como a gente vê nas redes sociais, esse não é o meu presidente. Esse não é o meu prefeito? Queira você não. Ou seja, você vai ter que se conformar com isso. Essas são as suas lideranças. Mesmo que não haja unidade, mesmo que você não concorde, mesmo que isso aí te divida, na verdade. Opa, isso aí é um tipo de conformidade, vai lá, no mínimo forçada. É forçado. Não é também, pode ser muito pesado isso aí, parece uma violência, não, mas de certa forma é artificial. Isso é artificial. Então há um problema aí na democracia. E a democracia foi gestada, foi concebida, foi aprimorada, justamente pensando nisso, certo? Agora a gente chegou num ponto que parece que isso aí não dá mais certo. Por alguma série de motivos isso aí não está funcionando mais. Agora, notem o valor, o que eu estou falando aqui? Do valor que nós damos para a democracia, a esperança que nós depositamos nela e, sobretudo, para eleições. Veja que isso aí não dá certo, se for nessa base. Muito bem. Indo mais adiante, olha lá. E até porque, e aqui a gente está criticando bastante o processo eleitoral, porque o processo eleitoral, gente, depende de uma simplificação. Não é um momento para refletir. Então veja, a gente não vota mais e vai continuar agindo politicamente nas instituições. A gente vota e continua no calor das eleições, uns 2 anos, das eleições que foram. E daí nos outros 2 anos a gente começa o calor das eleições que virão. Ou seja, a gente só faz política eleitoral, só. Por isso que não está representado lá, por isso que isso não tem sentido, por isso que isso não é produtivo, certo? Então, a eleição não é momento para reflexão, é momento de afirmação. É de você simplificar, falar assim, se não for eu, isso aqui vai acabar. Se você não votar em mim, amigo, eu não estou falando que esses caras são maus, porque se você não tiver uma mega vontade de ganhar a eleição, você não ganha, certo? Então, é óbvio que você tem que falar assim, qual é a solução? Sou eu. E os outros? Os outros vai dar ruim. Não vai dar certo se for nos outros. Simples assim. Então, não é um momento de você crescer e enriquecer. Como a gente fala do próprio mercado. O mercado tem várias alternativas, várias ideias paralelas funcionando. E uma enriquece a outra. A gente vai compondo para ter soluções. O processo eleitoral, pura e simplesmente, não. Porque você tem que afirmar uma única saída. E o resto é o inferno. E comigo é o céu. E até mesmo outras perspectivas políticas que poderiam te enriquecer, você vai eliminar elas. Porque se eu sou de direita, o cara de centro-direita é de esquerda demais. É óbvio. Mas talvez ele tenha algumas soluções que podem gerar. Mas eu não posso. Eu não estou falando porque os caras são idiotas. Não, é porque eu não posso. Se eu for para uma eleição, é exatamente o que eu faria. Porque é isso que você tem que fazer. É com essa simplificação que você tem que levar para as pessoas. Certo? Então, mais uma vez, centrando, jogando todas as fichas no processo eleitoral, nós vamos ter uma simplificação muito grande da sociedade.
E daí nós não vamos conseguir resolver os problemas, porque os problemas são complexos. Nós não vamos conseguir estabelecer os nossos valores, porque isso também demora tempo, precisa de uma legitimidade para os nossos valores estarem nas instituições, nas decisões. Mas eu estou nas eleições. Pá. É claro que não vai dar. E é claro que o sujeito vai, como diz o Thomas Sowell, né? Não é que os políticos são mentirosos. É que a gente que pede coisas impossíveis para os políticos, aí, meu amigo, a tentação é muito grande. Né? Você vai resolver o mundo para mim? Você vai fazer a gente sorrir de novo? Você vai deixar eu mais feliz, político? O político vai falar o quê? Mas é lógico, o único que pode fazer isso sou eu. A gente pede para o cara mentir para a gente. Seja lá ele quem for. A gente exige isso dele. Né? Então, é claro que esse processo é defeituoso para você resolver problemas complexos, para trabalhar no longo prazo. Então, vamos evoluir nisso aí. Então, pelo amor de Deus, né? Não vamos falar assim, o professor está falando aí, nem vou votar aí porque o professor falou que a eleição não vale nada. Por favor, né? Elas valem muito, porque elas destravam decisões e organizações. Agora, elas não são tudo, elas não conseguem ser tudo e elas não podem ser tudo, as eleições, certo? Dentro de um esquema democrático e dentro daquilo que a gente espera também. Então, olha só, como eu coloquei ali, durante o processo eleitoral, seu rival vai simplificar as coisas, né? Vai dizer, não, isso aqui, para o tal problema, não, é só que tirar essas pessoas daí e daí a gente vai estar lá. E daí quando a gente estiver lá, será bom. Por quê? Porque é nós. Porque é óbvio que vai ser bom, porque é nós que estamos lá. E assim vai. E daí o outro, por outro lado, se alguém tiver um mínimo de esforço para entender a realidade e agir nela de forma eficiente, ele vai falar, opa, não é bem assim. As coisas demoram um pouco mais. É mais difícil, existem outros conflitos, outras dificuldades. Não é numa canetada. Hoje eu vejo liberais e conservadores, que é o grupo onde eu me insiro. O cara acreditando que vamos votar, vai dar uma canetada e o mundo vai mudar. Eu falei, meu Deus, isso aí é antiliberal e anticonservador. Não é assim, não pode ser assim. Eu não quero que seja assim. E a gente aposta nisso. Porque a gente é malvado, é burro. Talvez um pouquinho da segunda coisa. Que a gente não entendeu direito como é que funciona, assim, sem ofensa, ninguém, claro, mas a gente precisa evoluir. Então, se você responde com uma explicação um pouquinho mais elaborada, a maioria das pessoas vão ver assim, enrolador, olha lá o cara falando processo, blá, 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 nem ouvi a terceira palavra. Eu só sei que o outro lá falou que vai resolver. E esse cara aí está muito blá, 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 muito vai conversar, vai ver, vai ouvir. Isso aí é mais do mesmo. Isso é muito velha política também, tem disso, né? Não que eu estou falando que a velha política é ótima, mas a gente recusa, às vezes, algumas ideias que são do processo para uma simplificação. Essa simplificação não vai acontecer, gente. É impossível que aconteça. Né? A gente pode desejar uma ruptura institucional total, mas a gente vai ficar alimentando essa esperança e quem a gente votou para fazer isso, ele não vai conseguir. Ele não vai poder. Tá? E se for o cara que nós não votamos, graças a Deus ele não vai conseguir e ele não vai poder. Né? Temos que entender isso aí. Então, o processo eleitoral é uma simplificação. E aqui, a gente já vai para o cafezinho, e aqui eu coloco um slide, peço perdão, que é um pouquinho mais longo do que deve ser um slide, mas como que funciona o posicionamento no processo eleitoral, nesse processo de oposição entre as pessoas. Isso aqui tem um pouquinho de teoria do próprio conhecimento, como a gente chega ao conhecimento, mas daí você é um pouquinho adaptado à nossa realidade de bolhas, de oposição sem fim. Então, olha só, como eu já falei lá na primeira aula, ou na segunda, ou na terceira, ou em todas elas, porque é importante a gente saber, que a política não é pura racionalidade, não é razão, esclarecimento, não, ela é feita de impressões. O nosso conhecimento é feito de impressões, ele começa com isso. Vai buscar em Aristóteles, todas as pessoas. No imaginário é que vai ser o nosso primeiro acesso ao mundo como ele é. Então vem das impressões. A gente não racionaliza todas as questões o tempo todo, porque senão a gente fica maluco se a gente fizer isso aí. Então a gente tem impressões de como o mundo funciona, o que é bom, o que é mal, e vai assim, algumas coisas a gente sabe exatamente como são, as outras a gente tem impressões. E isso aí é o que vai impulsionar o nosso processo cognitivo mesmo. Daí para a gente racionalizar a partir do que nós temos como certo, errado, bem e mal, que nós vamos racionalizar decisões. Como também, usando novamente Thomas Sowell, um economista norte-americano, que fala isso muito claramente. Ele diz assim, olha só, esse negócio de os fatos falam por si,
Bobagem. Nenhum fato fala por si. Se tu não colocar ele dentro de um quadro teórico ou ideológico para organizar os fatos, eles simplesmente viram curiosidades soltas por aí. Então, mentira, os fatos não falam por si. Eles falam por si de acordo com a minha visão de mundo. Esse fato fala por si. Fala por si? Não, fala pela minha visão de mundo. Ele combina aqui. Então, isso não é desonestidade. É assim que funciona. É assim que funciona o nosso próprio processo cognitivo, processo de racionalização, da criação, da formulação das ideias e impressões. Então, a impressão vai se tornar uma opinião, beleza? Eu vou me posicionar. Com essa impressão que eu tenho, eu reúno dados, certo? E vou me posicionar. Então, a opinião, e aqui é o ato da dialética, não é aquela dialética marxista, simplesmente, pode até ter isso aqui, mas é no processo de trocas de informações, é que as minhas opiniões e as minhas impressões, com as quais eu reuni os dados, vou usá-las elas vão ser desmentidas ou vão ser confirmadas. Isso se a gente fosse honesto. E se a gente tivesse imbuído de uma prática, de uma busca intelectual, eu quero achar a verdade, eu quero ver o que é certo, eu faria isso. Mas vamos dizer, como eu acabei de ver, que o processo eleitoral não é isso. Não é exatamente uma busca pela verdade. A busca pela verdade a gente faz em outros momentos da nossa vida. Quando faz. Deveria fazer todo momento, mas quando faz, mas não é no processo eleitoral. Aqui é hora de a gente discutir para quê? Para ver quem está certo? Não. É para discutir para eu me impor, para eu vencer do outro, para mostrar como o outro é burro, mau, e como eu sou bom e correto. Então, não há conhecimento possível de ser desenvolvido num processo de oposição eleitoral. Há o seu valor, há uma vitória, que nós temos que, eu acho importante investir nela, mas não é uma vitória do conhecimento, da realidade, ou mesmo de resolver problemas do jeito mais eficiente. Não. É de uma escolha, tá? Que é mais baseada em impressões fortes. Então, alguns estudos, o próprio Manuel Castells mostra isso, que as mensagens negativas, e a gente vai falar muito disso nas últimas 2 aulas, das redes sociais e tudo mais, as mensagens negativas possuem até 5 vezes mais influências. Ora, então, nesse processo, quem é mais bem-sucedido nessa construção do posicionamento? De lidar com as impressões, reunir fatos, estabelecer um debate ou uma narrativa, que é um termo mais correto mesmo pelo que acontece. Quem é mais bem-sucedido? Aquele que elimina vínculos de confiança. Aquele que fala que é o seguinte, não tem entendimento, não há como a gente fazer e está tudo errado e nós temos que resolver isso aí. Então, esse processo, isso aí, tá? Essa tomada de posicionamento dos nossos valores, de quem nós somos, do tipo de solução que nós queremos para os problemas sociais. Se isso for pensado dentro do quadro eleitoral e não for num quadro da sua religião, das suas tradições, dos seus valores da sua comunidade, ou seja lá como for, vai estar errado, sabe por quê? Porque essa fragmentação dos discursos e todo mundo querer ter a razão, ninguém quer saber a realidade, todo mundo quer ter a razão, lembra? Guerra de narrativas. Então, as ambiguidades, as estratégias de destruição vão construir o quê? Uma base emocional das afiliações partidárias ou ideológicas. Certo? Eu me afilio a alguma ideia por causa disso, por questões destrutivas, de contestação, de luta contra o mal e um simples estabelecimento do bem, sem dizer exatamente como é esse bem, sem considerar o processo de construir o que é bom e o que é certo. Mas é muito pobre, é muito pouco. Certo? Então, nós não ficamos mais inteligentes em eleições, tá, pessoal? Nós podemos até conseguir algum poder. Nós podemos fazer muitos amigos. E outros tantos inimigos. Agora, mais inteligentes nós não ficamos. Entender mais a realidade a gente não entende. É um outro processo. Aí para a gente entender mais a realidade. Logo, se eu não entendo menos a realidade, se eu não estou ficando mais inteligente, eu estou me desabilitando para resolver problemas. É só uma vitória eleitoral. Ainda não significa resolução de problemas, ainda não significa evolução, ou seja lá o que for. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é tentar entender, compreender que esse processo, que a democracia, olhar isso de uma forma crítica, né? Que a democracia gera uma série de oportunidades, mas também tem uma série de limites. Ela tem instrumentos que são legítimos, mas eles também limitam a ação. Se todos os nossos valores, demandas e interesses energias estiverem focados em alguns instrumentos pura e simplesmente da democracia, nós não vamos usá-la da forma correta, ela vai se tornar
imprestável ou contraproducente, o que é pior, a gente vai ter que ir para outro sistema. Alguém pode imaginar assim, ótimo, que venha outro sistema. Agora, que sistema é esse? É uma restauração? Você vai elaborar um novo sistema? Como é que é isso aí? É um certo espírito revolucionário, de ruptura, e se você não estiver organizado para esse novo sistema, é claro que você vai padecer, como a gente já disse tantas vezes aqui, sob a organização que já existe. Então, quem tiver mais organizado é quem vai elaborar os próximos sistemas que vem aí. Somos nós? Eu acredito que não. Acreditando que, sim, concebendo que existe uma certa unidade aí de pensamento, de que a gente queira fazer, de como a gente verifica a atualidade das instituições. Então, essa representação, então vamos para a segunda parte falando das instituições, então a gente já viu quais são os limites do processo eleitoral, como a gente deve considerar e usá-lo, bem usado, tá? Para os seus fins e não extrapolar os seus fins, porque isso vai ser frustrante, no mínimo, no fim das contas. Não vai funcionar e vai ser frustrante. Tá? Logo a gente cansa disso, vai para casa, descansa e fala assim, eu já fiz tudo o que tinha que fazer na política, esqueço a vida pública, vou cuidar da minha vida e acabou. Que é bem provavelmente que seja o próximo capítulo da nossa civilização, novamente, né? Apesar de estarmos tão envoltos nessas questões públicas. Então, a representação precisa ser organizada, lógico. Né, para que ela ocorra. Então, as eleições, acabando aqui a questão das eleições, só processam conflitos pacificamente, que é a função delas, se existiram partidos que estruturam esses conflitos, conduzindo essas visões, mostrando estratégias. Se não existir isso aí, você vai ter simplesmente rompantes de movimentos que são legítimos, que mostram uma carência, uma indignação do momento, uma esperança em alguma coisa, seja lá o que for. Agora, são rompantes, não são construtivos, não são capazes de operar no longo prazo, de decidir questões complexas. Por quê? Porque são movimentos. É mais ou menos como quando a gente estuda o movimento das placas tectônicas, né? Você tem alguma lá, aquilo está a todo momento elas estão em tensão. Então, uma tensão muito grande, até que um momento elas pegam e conseguem escapar uma da outra. E é aqui que acontece o terremoto. É aqui onde acontece a mudança. Então, essa tensão grande vai ser o momento que ela destrava. Muito bem, nesse momento que destravar, vai ser construtivo ou destrutivo? Certo? E se for, tudo bem, que seja destrutivo primeiro, mas depois vem outra coisa. Bom, nós temos que ter muito claro essas bases do que será outras coisas. Quem estuda um pouquinho de história vai notar que o mais provável é que tudo volte a ser como era antes. Com outros em cima, encastelados nesse poder, mas basicamente como tudo que estava antes. Tá? Porque a gente não vai conseguir conceber do zero outros sistemas. Então, partidos são importantes. Hoje em dia, a ideia de partido está em colapso, sim. Certo? Como a gente falou no começo, isso é um sinal de crise, tanto que alguns partidos tiraram o nome partido. Né? Deixaram só, ou movimento, né? Agora você não tem partidos, tem movimentos. O que é interessante, é mais uma jogada de nomenclatura da coisa do que uma mudança de formato, de esquema, tá? De organização. Agora, mostra que há um valor muito grande nesses movimentos. Então, eles expressam, sim, carências e esperanças, agora são incapazes de impor uma visão estratégica, construtiva. Como a gente falou na última aula, é uma visão estratégica de contestação, de derrubar o que está aí, de contestar o status quo, o estado de coisas. Certo? Agora, não dá para depositar todas as esperanças nisso. Certo? E as instituições têm que absorver os conflitos com todos podendo acessá-las. Então, as eleições funcionam dessa maneira. Se as visões forem organizadas e as instituições responderem às demandas majoritárias e não tirarem as demandas minoritárias do quadro institucional. Entende o que eu quero dizer com isso? Elas não deixam de existir. Elas continuam tendo algum valor, um valor minoritário, mas precisam existir. As pessoas precisam, gente, entender que viver nessa sociedade vale a pena. Eu acho engraçado como o pessoal com quem eu converso, às vezes conservadores, não entendem que a necessidade de você estabelecer uma ação política que mostre para os seus que vale a pena defender a sociedade. Mas não. Eu vejo companheiros, amigos meus, às vezes falando simplesmente que o que vale a pena é destruir tudo que está aí. Porque isso tudo está contaminado, está podre. Tem contaminação? Tem podridão? Tem. Agora, é uma visão basicamente destrutiva. Opa, então alguma coisa está de errado aí.
certo? Então, essa representação tem que estar organizada, tem que ter estratégia e formas de agir. Muito bem. Tem alguns autores, principalmente Manuel Castells, como eu falei antes, sociólogo espanhol, que é um entendedor, muito entendedor de redes sociais, e ele, da comunidade em redes, e ele vai falar que faz parte, a crise de representatividade está dentro de um contexto de crise de identidade que nós temos. Tá? Que daí, como eu falei, um dia a gente faz uma aula pura e simplesmente sobre pós-modernidade, que é um termo um pouco, vai lá, fluido, como a própria pós-modernidade, e precisa ser tratado com mais intensidade e precisão, mas faz parte da nossa vida. Então, nós perdemos um pouco o rumo, por quê? Porque as nossas culturas se desprenderam de uma ideia de do que é o certo, de valores absolutos. Então, uma sociedade mais relativista, onde você não tem horizontes além das questões imediatas, do seu prazer, ou mesmo baseado num niilismo, que nada tem sentido, que é muito do que a gente tem hoje. Se você tem um adolescente perto de você, você vai ver assim, o que a gente precisa, né, da vida. Ou a vida é hoje, prazer imediato, ou a vida não é nada. Né? O cara está nessas duas bases. Quando não está nas duas, né? No sábado ele está, a vida é agora, e o pau come, e no domingo é depressão profunda. Né? Então, é mais ou menos onde é que a sociedade se encontra de várias maneiras. A gente perdeu essa noção do absoluto, da verdade, do bem, e animalizou. Certo? Mas nós precisamos disso aí. Nós não somos pura e simplesmente animais. Somos também. Mas nós precisamos de algumas conexões. Nos identificar, olhar para algumas coisas, algumas pessoas e aquilo fazer sentido para nós. Então, a comunidade identitária pode ocorrer por exclusão, como acontece muito hoje, que você constrói uma rejeição geral ao estado de coisas, então você se identifica, esse cara aqui é meu amigo, esse cara aqui está certo, por quê? Porque ele odeia tudo que eu odeio, porque ele não... Nós temos inimigos em comum, estou falando que isso é burrice, mas isso é uma parte da coisa. Faz parte. Né? O homem é o homem é um animal social, sim, mas o homem também é um animal antissocial. Nós criamos a nossa identidade por oposição, é normal. Nós, né, eu sei quem nós somos, mas quem nós somos? Nós não somos eles lá, nós somos nós aqui. Então, faz parte de criar a nossa identidade. Agora, quando é só isso, ela fica esvaziada. Então, a comunidade também tem se construído com base em prometer uma salvação por meio de uma ruptura com a ordem incrustada nas instituições, que é uma aspiração legítima, que é algo que a gente sente no dia a dia, é uma carência. Agora, se a comunidade for só baseada nisso, você tem um problema. Isso não vai durar para sempre. Porque essas pessoas, naturalmente, veja, é uma comunidade que se colocou fora do quadro institucional. Fala assim, isso aí não vale, esse processo que está aí não vale, não me representa, eu não quero ele, eu quero outra coisa diferente. O que é essa outra coisa? Eu não sei exatamente, mas é outra coisa. Então, eu estou fora dele, beleza? Eu estou fora dele. Tem vida longa? Quem vê? Não. Vai conseguir resolver problemas? Quem está assim? Não. Vai viver nesse turbilhão de recusas, de contestações. Agora, alguém vai fazer as coisas. Alguém vai operar nessa realidade. Alguém vai usar a democracia. Alguém vai estar à frente das instituições. Quem? A comunidade que tiver visão, projeto, digamos assim, que tem valores compartilhados em uma base de ação. Não é só uma explicação do mundo, não é só uma aula como essa, mas vamos lá, o que nós fazemos, o que nós mudamos. Quem que é capaz de fazer isso? Algo que a gente já falou um pouquinho na aula passada, que é justamente uma certa elite tecnocrática. As burocracias do Estado estão mais preparadas justamente para dar o ritmo e a continuidade dos processos institucionais. Ou seja, nós estamos muito próximos daquilo que foi chamado, há 300 anos atrás, de um despotismo esclarecido. Né? Nós temos algumas pessoas sentadas em cima das instituições que nós não escolhemos elas, porque os que nós escolhemos também são limitados, mas são burocratas, técnicos, pessoas que estão à frente de comissões, de agências. Nós não escolhemos, nós não votamos nelas. Agora, elas tomam grandes decisões para resolver problemas do dia a dia. Então, você tem mais um problema aí. Então, você tem tem pessoas que, eu não estou falando que elas são corruptas, não. Tem também, mas não é pura e simplesmente, mas são pessoas, elas estão fazendo tudo pelo povo, só que sem o povo. Sem o povo estar nesse processo.
É lógico que isso aí vai dar problema, vai dar uma fumaceada. Ainda mais quando tem essa crise de identidade na representação, como quando a gente fala num contexto de globalização ou globalismo, que são de fato duas coisas diferentes, mas elas andam muito juntas. Globalização, o que é globalização? É o livre trânsito de pessoas, capital e mercadorias. Isso é globalização. Estou resumindo aqui centenas e milhares de livros que já foram escritos sobre o assunto, mas é um conceito básico de globalização. E globalismo ou hiperglobalização, tem muita gente que fala que não existe globalismo. Isso é quimera da extrema-direita. Existe. Ou, mais oficialmente, isso é chamado de hiperglobalização, que significa o quê? É a ampliação, não dos corredores de comércio, de valores, de pessoas, mas a ampliação do alcance das legislações. Então, eu tenho uma legislação regional, uma legislação para a América do Sul, uma legislação para a comunidade europeia e, quem sabe, uma legislação mundial. Então, isso também causa uma crise de... A democracia que já não estava dando certo, agora a gente vota para as pessoas que não decidem, porque tem outro burocrata, tecnocrata da ONU que decide. Isso aí, mas você está também com um pouquinho de teoria da conspiração, né, professor? Você está daí já falando, a ONU, daqui a pouco vai falar do Jorge Soros, e daí, isso aí, os Illuminati, é isso que vai... Não, mas é óbvio, eu posso falar de questões que eu trabalhei diretamente. Por exemplo, o Brasil, nós não temos nenhum deputado, senador, presidente, quem te escolher, vai poder legislar ou inovar em questão de tratamento, por exemplo, como uma questão indígena. Nós não somos soberanos para tratar da questão indígena no Brasil. Por quê? Porque nós somos signatários da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, lá está todo estipulado a nossa margem de ação. Nós não podemos fazer nada para a segurança dos índios, para a estabilidade das culturas, seja lá como for. Enfim, mas nós não mandamos nisso. Ou seja, além de você não votar, ou votar e o cara não ter representar, mesmo se ele quiser, ele não vai conseguir, porque tem uma série de questões que não são mais da nossa alçada. Nós obedecemos a organismos internacionais ou regionais para isso. Aqui na América do Sul, os organismos regionais não são lá tão demandados para questões sérias. A gente traz da ONU as questões. Isso aí, gente, não é teoria da conspiração. Isso é mais uma crise da representatividade, porque tem mais ainda gente. Se eu já não conseguia que o meu vereador, o meu deputado, o meu presidente, o meu senador representasse as minhas demandas, ele não consegue fazer, imagina um cara que está lá em Bruxelas, na ONU. É mais uma dificuldade. Por isso que a gente vai entendendo o que aconteceu o Brexit e outras rupturas com esses organismos regionais, por causa disso. Não representa mais. É um problema da democracia também. E eu não estou falando que é uma ação demoníaca que existe, né? Eu nem preciso chegar a isso e eu nem entendo o suficiente desse tipo de teoria. Agora, pode ser para o bem. Eles estão resolvendo os problemas, porque afinal, os problemas são grandes demais. O problema do meio ambiente, por exemplo, é um problema grande demais para ser resolvido por um país. Por quê? Porque isso atinge o mundo inteiro, que nem tem uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele fala de um jeito bem simplório, algo que passaram para ele. Que é basicamente, ele fala assim, o problema da poluição é que a Terra é redonda. Então a poluição acontece aqui, ela está num lugar do planeta, mas logo ela pega em outro lugar do planeta. Então a gente tem que regular tudo. É lógico, é um jeito tosco de se falar, como é próprio de quem falou, porém, você também tem uma situação aí que o cara entende, olha só, isso é um problema global. O Brasil vai tratar não, ele tem que trabalhar nisso em concerto com um centro maior. Ok, professor, mas espera aí, tem aquecimento global, tem não sei o que, tem tudo isso, eu acredito nisso, então a gente tem que lutar. Beleza, mas note que você levou as decisões para uma instância muito mais distante. Eu só estou vendo desse ponto de vista, tá? Estou falando da existência ou não dessas questões. Mas você começa a tratar das questões muito mais longe do que você estava. Então, se eu já não consigo me identificar aqui, imagina com uma instância absolutamente superior. Então, eu já não me identificava com um partido, nem com um político, nem com um movimento. Imagina com algo do nível global. Então, esse que eu dei, por exemplo, da OIT, da questão indígena, é só um dos exemplos. Mas questão de meio ambiente, até em muitas questões financeiras. E veja, a gente comemora quando a gente entra nessas instâncias. Agora o Brasil faz parte desse clube aí. Significa que nós vamos decidir menos coisas, inclusive, para fazer parte de um grande clube. Então, note, até o desenvolvimento econômico, até a resolução de grandes questões
vai passar cada vez mais por um enfraquecimento da democracia, da representação. Nós vamos ficar cada vez mais distantes das soluções. Mas as soluções têm que acontecer, e tem que acontecer em nível global. Olha só, que problema que nós temos aí. Isso não é simples, gente, isso vai muito além de ideologia. Tem ideologia no meio? Tem, mas vai muito além. É o próprio sistema complicado que nós temos. Vamos lá. Caramba, já é. Então, um outro problema, a gente está falando das instituições, que a democracia tem algumas castas. Isso aqui é baseado num estudo de Martin Gillens e Benjamin Page, são estudiosos da Universidade de Princeton. Eles pegaram, no decorrer de 20 anos, mais de 2.000 decisões de políticas públicas, eles estudaram. Quem teve influência nessas decisões? As políticas públicas foram decididas em favor de quem? Quem fez campanha para algo? Tem de tudo, de liberação de armas, de drogas, de facilitação de comércio, de diminuição de burocracia, seja lá o que for. Mas 2.000 decisões de políticas públicas em 20 anos nos Estados Unidos. E eles notaram que, em geral, as elites e, sobretudo, os grupos de interesse muito organizado, de lobby, conseguiram ajustar as políticas públicas de acordo com as suas demandas em quase todas as situações. Os grupos de interesse geral, algumas vezes tiveram influência. O que são grupos de interesse geral? Por exemplo, se nós temos aqui uma ONG pela educação. Okay, nós queremos uma educação melhor, beleza. Mas o que exatamente que é essa educação é um interesse geral da sociedade. Essas campanhas, esse lobby, esse esforço, às vezes é ouvido, às vezes consegue mudar o curso das políticas públicas. E a opinião pública, em geral, conseguiu um total de 0% das vezes conseguir influenciar o rumo das políticas públicas. Isso nós estamos falando dos Estados Unidos, que tem um associativismo forte, em que tem as pessoas, que a autonomia é muito mais considerada, que a liberdade, o recorte comunitário é muito mais levado em conta do que aqui. Muito mais exercitado. Agora, você imagina nós. Não tem, que eu saiba, eu até procurei, não tem um estudo dessa ordem aqui para nós. Ou seja, você tem castas na democracia. Então, ela privilegia os poderes que já estão cristalizados nas instituições, as pessoas que estão agindo lá. Eu não estou falando só roubo, tá? Eu nem estou considerando aqui a corrupção. Do cara falar assim, ajeita aí para mim, porque essa política pública vai ser boa para mim. Nem estou falando nisso. Eu estou falando do cara que está lá e que até talvez queira o bem. Não vou excluir isso. Antes de falar de um caso concreto, não vou colocar todo mundo na lama. Mas eles conseguem, porque ele está agindo dentro da formalidade do processo institucional. As elites, os grupos de interesse, que levam, a gente vai fazer uma aula mais voltada para o advocacy aqui, que é justamente aquela capacidade das pessoas subsidiarem o tomador de decisão. Grupos de interesse, ONGs, sobretudo, como é que elas conseguem direcionar mais políticas públicas? Porque elas subsidiam, elas dão conteúdo para o tomador de decisão. E o cara leva um estudo técnico, um parecer, leva para o promotor, para o governador, conversa com as comissões, fala assim, ó, cientificamente é assim, assim, assado, dá um calhamaço de situações, o tomador de decisão fica seguro. Nós vamos fazer o quê? A gente vai ficar tomando chimarrão, vai ficar em casa e falar assim, é um absurdo isso aí, os caras não sabem que a vida não é assim, que nós precisamos... Não, os caras não sabem. Ou se eles sabem, vão desconsiderar. Por quê? Porque ele não vai lembrar, olha só, para essas pessoas... Não, está aqui, ó, tem documento, tem estudo, tem estatística, tem subsídio. Então, é assim que esses caras conseguem direcionar as decisões do Estado. Nós não, porque nós estamos lá gritando, não pode fazer isso. E o cara vai falar assim, tudo bem, nós não vamos fazer isso. Depois faz. Porque você já não está mais lá na frente do órgão público gritando. Você não conseguiu subsidiar. Então, isso é uma dificuldade técnica que nós temos. Se nós não desenvolvermos isso, nós não conseguimos nada. Certo? Então, como população, nem nos Estados Unidos, onde a democracia vai lá, tem uma certa consideração por todos, a população, com a sua simples e pura expressão de opinião, consegue alguma coisa. É só num grupo organizado de interesse técnico que dê segurança para o tomador de decisão. Muito bem. Então, desse jeito, a democracia pode virar, sim, um playground de bilionários, de pessoas que têm suas instituições, suas fundações, que têm capacidade de fazer lobby, e também dos tecnocratas, que estão lá, agindo. É por isso que nós vamos ver o povo ficando cada vez mais iliberal. Iliberal em que sentido? Não acreditando que as instituições funcionam, que elas devem ser refreadas, no equilíbrio de poderes. Isso é um Estado, a democracia liberal
se relaciona a isso, né? Ao equilíbrio de poderes, à instância, ao império da lei. Então o povo está cada vez mais desconsiderando o império da lei, equilíbrio de poderes, e fala isso é uma bobagem, por quê? Porque isso aqui eu não estou lá, isso aqui não tem nada a ver comigo e não funciona. E as elites se tornam cada vez mais antidemocráticas. Por quê? Porque elas são autoritárias? Não, porque elas não têm nada a ver com o povo, elas têm as suas próprias demandas e elas conseguem apresentar as suas próprias demandas. E essas são descoladas do povo, certo? Então, você tem mais um reforço ainda para esse negócio chamado democracia não funcionar. É uma realidade que nós todos sofremos. Então, vamos lá, além. E daí, a gente tem um baita de um problema, que é um pouquinho do que eu já estava falando ali na globalização, ou das elites tecnocráticas, que você tem uma eficiência do Estado que é uma eficiência antidemocrática. O que significa? Significa que comissões, agências, técnicos têm cada vez mais capacidade de tomar decisões, inclusive de influenciar os projetos de lei. Às vezes a gente vê um projeto de lei passando, ele passa por um escrutínio grande, inclusive, de comissões, e pode até passar a ser votado, passar depois não vai ser regulamentado. Tá? Porque existem questões técnicas a serem reguladas por quem? Por agências que a gente não votou nelas, a gente não conhece como elas são, por técnicos que têm uma carreira e uma agenda própria, que não é exatamente eleitoral, que não é como reflexo eleitoral. Então, essas agências e comissões são encarregadas de tomar decisões que são cada vez mais legalmente difíceis, nós estamos por fora disso, são tecnicamente complexas, não é para o nosso debate, não é para a gente, e politicamente sensíveis, ou seja, nos atingem, só que são inatingíveis por nós. A gente não consegue chegar lá, a gente não consegue debater. Vai lá, porque a democracia, o Estado, está tomando cada vez mais parte de questões sobre o meio ambiente, a questão de consumo de comida, de bebida, de produção, o tamanho do parafuso, que roupa você pode vestir, o que você vai falar para o teu filho, qual o programa que tu vai ver, e por aí vai. Quem tem capacidade de regular isso aí? Agências absolutamente técnicas. Então, e elas dão eficiência para o Estado. Veja, olha só que loucura. Elas que dão eficiência ao Estado, porque elas têm decisões racionais e técnicas, só que não passam pelo nosso crivo político. Então, quanto mais eu quiser que o Estado resolva grandes questões, mais o Estado vai estar longe de mim. Porque eu não tenho como dominar, eu não tenho como controlar, porque essas questões que são grandes, elas são complexas, são especializadas. Nós não somos, nós temos a nossa vida para dar conta. Note como isso é complicado. E você acha que, vai lá, mesmo quem é muito liberal, na hora do pega para capar, quando tu vai conversar com o cara, ele quer grandes soluções, ele quer que o Estado tome conta, ele quer intervenção, não, peraí, isso aqui tem que ser resolvido. Como? Por meio do Estado. Então, mesmo assim, a gente vai cedendo cada vez mais poder e, inclusive, influência política. A influência é cada vez mais técnica. Está longe da nossa vida. A gente não consegue dominar isso aí. Então, é uma eficiência. E eu vejo, as sociedades, aquelas que a gente admira, as mais evoluídas, com menos crises, elas têm isso aqui funcionando de uma forma bárbara, fantástica. O povo também está longe dessas decisões. Tá? Só que a diferença é lá que funciona também. Isso aqui é uma questão mundial. Isso é uma questão, por isso que a crise da democracia é mundial, não é só brasileira. Chegou no esgotamento. E aí, como é que eu resolvo? Eu falo para o Estado não resolver? Tira essas agências aí, cada um cuida da sua vida? Não, isso é impossível, gente. Desculpe, mas isso é utopia, não vai ocorrer. Tá? Um anarcocapitalismo dessa ordem não vai acontecer. A gente pode até sonhar, mas assim como o cara sonha com o comunismo. Não vai rolar. Até porque a maioria não quer. Não vai ter jeito de fazer isso aí. Então, como é que nós vamos substituir isso aí? Como é que a gente quer? E a gente não quer cada vez mais eficiência do Estado? O que significa cada vez mais eficiência do Estado? Colocar um cara lá que me representa? Não, é colocar gente que sabe fazer as coisas. Técnicos, longe da nossa realidade. Que sinuca de bico é essa? É a crise da democracia. O que nós vamos fazer? No mínimo, a gente tem que ter alguma forma de montar grupos de interesses muito ativos que também tenham uma capacidade de agir tecnicamente. Senão, isso aqui é fatal. Não há como consertar isso aqui. Certo? Certo não, né? Péssimo. E o povo fica no meio. E a gente fica nessa aí. O que a gente quer? No meio do que nós estamos? Por um lado, populistas, e quando eu digo populistas, veja,
não é só, apesar de estar depreciativo que eu estou colocando ali, mas o político popular, não é como um xingamento que eu estou colocando, tá? Mas é o cara que responde aos anseios do povo, tá? Eu mesmo, se eu fosse falar do povo, com o povo aqui agora, o que eu ia falar? Eu ia falar assim, não dá mais para aguentar o que está acontecendo aí, gente. Vamos nós entrar lá e vamos mudar tudo isso. Chega, porque esses que estão sentados lá há tempo, eles estão fazendo errado, e estão fazendo errado. Estão sentados lá há tempo. Mas e daí? Eu estou mentindo? Não, é uma justa indignação. O populismo responde a um anseio real. É uma verdade, é uma realidade. Agora, só isso resolve? Como a gente já falou, de forma cansativa, demorada, alongada aqui, não resolve. Então, você tem expressões políticas de indignação, de acusação, de recusa do que está aí, e também de esperanças infundadas. Porque não vai, por mais que a gente autorize os nossos governantes a fazer muita coisa, eles não vão conseguir fazer. E não é por maldade, pode até ser, um caso ou outro, mas é porque não pode. E alguns nem querem. Não há possibilidade de fazer essas mudanças totais da sociedade, completas. Então, o populismo tem disso. Então, a gente fica entre isso, essas expressões que nos animam, nos agitam, agora, que não vão refletir exatamente uma mudança total do mundo que ele quer, e entre os especialistas, que estão frios, distantes do mundo, controlando burocraticamente as situações, mas resolvendo problemas dentro de uma formalidade institucional que a gente nem conhece, que a gente nem está habilitado para chegar perto. Então, isso é um baita de um problema. Como é que a gente chegou até a notar que esses problemas estão acontecendo? Que esse problema da democracia. Por que isso chegou até nós? Por que a gente está de saco cheio com isso aí tudo? Isso aqui não era antes? A democracia era boa até um tempo? Como é que começou a fumaciar esse negócio? Como é que começou a dar errado, capengar isso aí? O que aconteceu? A principal... não é minha versão isso, mas eu concordo, que os principais analistas da democracia entendem que se não fosse um desgaste econômico também, a gente não chegaria a perceber isso. Se a nossa vida está boa, a gente não olha para essas coisas. Né? Geladeira cheia, comprando carro novo, emprego bacana, podendo viajar, né? Iogurte de boa qualidade, né? Tudo bacaninha. Você não pode ser um macaco governando a gente, não importa. Agora, veja, então, é aquela coisa. A gente chegou disso por causa de uma crise econômica. Peraí, professor, mas não tem crise econômica no mundo inteiro? Então, os caras estão bem pra caramba, pega os países nórdicos lá, não tem uma crise econômica e tudo mais. Agora, você tem uma crise econômica no sentido de que há um desgaste, como a gente já falou na aula passada, há um desgaste no progresso, na crença do progresso material. Certo? Isso é a nossa mais básica crença civilizacional dos últimos 2 séculos. Qual é a nossa mais básica crença civilizacional dos nossos 2 últimos séculos? Que a vida vai melhorar. Que os meus filhos terão uma vida melhor do que a minha, porque, afinal de contas, eu tive uma vida melhor do que a dos meus pais. O natural é melhorar, é ter mais acesso, é comprar mais, é conseguir me libertar das dificuldades econômicas. Agora, isso aí chegou num teto. Né? E não é só aqui, Estados Unidos, países ricos, Inglaterra. Né? Você tem, o cara fica vivendo com os pais até os 30 anos, não só porque ele é vagabundo, tem também disso, mas é porque, se ele sair de lá, a vida dele vai piorar drasticamente. Ao passo que antigamente o cara fugia de casa com 12 anos de idade por causa que ele era melhor do que ele viver lá com uma série de restrições que ele tinha. E ele conseguia uma vida melhor. Mesmo sofrendo uma série de dificuldades. Agora a gente não consegue, a gente chegou num teto disso aí. Então, essa expectativa de que assim, cara, não vai melhorar, meus filhos vão se lascar, o ano que vem não vai estar melhor do que agora, eu não vou comprar mais, eu não vou viajar mais, né? Isso aí é um impulso muito forte para dizer, tá tudo errado essa parada aí, esse negócio não funciona, não vou nem perder tempo com essa brincadeira, chamada democracia, instituições, isso não me representa, isso não está resolvendo os meus problemas. É questão de sensações mesmo, tá? Então, isso, mais uma aceleração nessas mudanças, que são mudanças tecnológicas, você tem uma geração que está partindo aí, não se adequa mais a esse mundo novo, até a própria mudança da base de uma indústria para uma sociedade de serviços. Na indústria você tinha um emprego garantido, tinha um plano de carreira, tinha uma estabilidade, enquanto as pessoas continuarem comprando isso aqui, beleza. Eu fico 30, 40 anos dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Agora não. Mas a coisa mudou. E você pega, por exemplo, eu vi uma
fui abastecer esses tempos atrás, tinha uma moça que limpando o posto lá, por acaso comecei a conversar com a senhora, e ela falando que estava muito chateada porque colocaram ela num processo de metas, em que ela tinha que vender lubrificante, coisa para limpar o vidro e coisa. A mulher da limpeza do banheiro, rapaz. Ela tinha que vender também, ou seja, por mais que tudo bem, ela já não tem, vamos lá, uma grande estabilidade e expectativa financeira. Ela é uma menina que limpa o posto. Só que, ainda assim, ela é pressionada a buscar mais metas, a vender mais, e senão ela está fora também. Veja, um cara mais simples que podia. Então, a gente está na corda bamba, não há estabilidade, tudo pode cair aos pedaços no capítulo 2. Ixi, então, isso aí pressiona demais a gente, porque isso tudo vai criar o quê? Uma massa de frustração e ressentimento desses dos deixados para trás, das pessoas que foram consideradas, essas políticas aí, a democracia fez o quê? Ajudou negro, ajudou gay, ajudou pobre, ajudou índio, ajudou todo mundo e não me ajudou. Estão só mexendo com minorias, com não sei o quê, essa gente, isso aqui. Para! Isso aqui não funciona para mim, esse negócio. Eu não estou entrando no mérito se as minorias precisam ou não precisam de ajuda, legislação, proteção. Nem vou entrar nessa questão. Estou falando da sensação da parte majoritária da população que fala assim, esse negócio chamado Estado, chamado instituições, chamado leis, isso tudo aí está trabalhando para outro povo e eu estou precisando de ajuda, rapaz. E como é que não está funcionando isso aí para mim? Então, por conta disso, nós temos esse fermento social cada vez mais borbulhando aí, crescendo, e a gente não sabe exatamente o que fazer, certo? Então, essa estagnação econômica, da expectativa de desenvolvimento econômico, de progresso material, é o fundamental para a gente sentir que está tudo errado. Isso aí é o que faz a gota d'água, que faz assim, isso aqui não está prestando. Muito bem. E daí aqui tem um termo que é o próprio Hans Hermann Hoppe, que é um liberal, quando a gente está falando no intervalo, inclusive usa, que a gente chegou num processo de decivilização, certo? Que a gente tem uma baixa expectativa e alta dependência. A gente precisa mais. Isso aqui, o Estado não está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou agir por mim mesmo? Não. Eu quero que o Estado mude para continuar funcionando para mim, para começar a funcionar para mim. Então, minha esperança está centrada lá. Então, ao mesmo tempo que eu não consigo as coisas, eu espero muito, ou tudo, dessa instância da qual eu não consigo mais nada. Veja, parece contraditório, mas é porque a gente criou uma certa dependência do Estado. Então, quando você faz isso, diminui a disciplina das pessoas, diminui a responsabilidade individual, porque elas notam que não adianta fazer nada, porque o sistema é podre e o sistema está sobre elas, esmagando qualquer expectativa e possibilidade. Mude-se o sistema, eu não tenho o que fazer. Então, o grau de responsabilidade individual também diminui, é o que nós temos hoje. Então, sobe o grau de preferência temporal. O que significa? Eu não faço mais investimento de longo prazo. Uma porque eu não tenho que investir, outra porque eu não espero nada do longo prazo. Eu tenho que resolver hoje as coisas. E democracia, se não for pensado no longo prazo, for só pensado em vitórias absolutamente imediatas, não vai funcionar a democracia. E nem capitalismo. E nem economia. Então você tem, olha só, mais um problema, né? É uma bigorna em cima da outra na nossa cabeça aqui. O problema é que não falta, certo? Então, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, não precisa nem falar isso, né? Todo mundo aqui já está ouvindo no WhatsApp a mensagem, né, multiplicada por 2, a velocidade 2, né, da mensagem. Parece que sempre estou falando com a moça do Ministério da Saúde, que está falando, né, que recomenda desse jeito. Mas a gente não ouve mais, você fica mais ansioso. Se você ouve 5 mensagens assim, você não ouve outras normal mais. Você não aguenta. 2 minutos, nem que você não entendi também, vi a mensagem, acabou. Alguma coisa eu peguei no meio. Isso é sinal, a gente está assim. Assim para ouvir a mensagem, ok, tá? Beleza. Só que se é assim, esse imediatismo em procurar soluções difíceis para problemas complexos, danou-se. Você não vai conseguir. Outros vão fazer por você, certo? E mais, o investimento em relações sociais também perde o seu valor. O tempo que você dedicava para fazer alianças, para suportar algumas coisas com as pessoas, você não gasta mais.
Por que as pessoas numa cidade menor se cumprimentam, as pessoas numa cidade grande são mais frias? Por quê? Porque provavelmente aquele cara nunca mais vai passar na tua frente. Então você não investe tanto tempo. É assim. Imagina você sair na Avenida Paulista cumprimentando todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, né? Você não vai andar 2 quarteirões durante uma semana, no máximo. Não vai conseguir. Então a gente investe quando as relações são muito fugazes, muito rápidas, e eu não tenho expectativa de encontrar as pessoas de novo. Ou seja, fazer alianças com elas para continuar produzindo, continuar criando decisões. Eu não invisto nessas relações. Eu não suporto nada que me pareça insuportável logo de cara. Então, isso aí é uma crise civilizacional também, obviamente. Então, isso é um baita de um problema. O investimento nessas relações diminui. O horizonte é só o horizonte de ganho imediato. E isso aí foi para a democracia, isso aí foi para os movimentos, e por isso que eu não vou fazer nada na sociedade. Sabe por quê? Porque eu não penso no longo prazo, eu não resolvo nada, e é tudo muito no grito, intempestivo, intuitivo, sem consequências. A consequência é agora que eu me manifestei e pronto, acabou. Eu mostrei o que eu não gosto, mostrei o que eu quero e pronto. Essa é toda a minha ação. Na economia, na família, na política, por aí vai. Certo? Indo, olha lá. E a gente tem que entender, e eu estou indo para o fim, para a gente acabar na hora, democracia e capitalismo têm que ser entendidos, claro, a gente está indo ainda naquela questão econômica, eles têm um mesmo impulso original. Tá? Eles são parecidos porque é um impulso de você lutar contra o arbítrio, você limitar o poder estabelecido, as regras oriundas de um só centro. Tanto o capitalismo como a democracia eles têm como impulso original isso. As pessoas falam assim, quem tiver, não vai ser um que vai dominar, nós vamos deixar florescer, liberar as energias, tanto dos indivíduos como das comunidades organizadas, de forma independente. Essa é a riqueza que faz a democracia. E essa é a riqueza que faz o capitalismo funcionar. Não é um centro definidor, certo? Eles têm um impulso muito parecido. Agora, para isso tudo funcionar, isso não é anarquia. Não significa cada um correndo para um lado. Sim, sobretudo, cada um correndo do lado contrário do que o outro. Não se entendendo, não falando a mesma língua absolutamente. Se a gente não falar a mesma língua, a gente não faz negócio. Se a gente não falar a mesma língua, a gente não toma decisões políticas. Por simplesmente assim. Então isso carece de condições morais e culturais. Democracia e capitalismo. Não adianta tirar todos os impostos do Brasil, que a gente não vai ter uma economia mais rica se a gente não se entender. Se a gente não conseguir formar algum modelo de cooperação voluntária. Se isso aqui não valer para todo mundo, senão algumas pessoas serão esmagadas mesmo. Então tem um fundo moral e cultural mais forte. Nós estamos investindo nisso? Ou a gente está investindo em soluções por vias democráticas? O lucro do mercado? Ou a gente tem algum pouquinho de interesse e esforço para investir nessas condições morais e culturais que vão refletir na democracia, que vão viabilizar o capitalismo e viabilizar a democracia. Se não está investindo nisso, a gente não está investindo em nada. A gente é superficial pra caramba. A gente quer efeito sem causa. É bobo mesmo. Né? Eu estava evitando, tantas vezes eu falei que não queria falar isso, mas a gente é. Né? No fim das contas, porque a gente só está vendo a expressão, sem ver a motivação. Então, vai ter que investir nisso inevitavelmente. E aí? O futuro é incerto? O futuro é incerto da democracia. Como é que essas pessoas veem? A maioria dos analistas que eu uso como base para essa apresentação, eles notam, eles têm medo do que vem por aí. Eles depositam, veem a democracia como o melhor sistema. Eu nem estou colocando isso aqui para vocês, que é ou não é. Eles afirmam que seria. Só que eles veem que assim, ela não está exatamente em jogo na maioria dos países. Pode ter alguma insurreição autoritária aqui e ali, mas ela não está em jogo, ela não vai acabar. Tá? Por mais que eu estou com medo que ela acabe, mas ela não vai acabar. Eu não sei se isso é esperança do pessoal ou alguma análise racional. Tá? Eu fico um pouco em dúvida sobre isso quando eu leio. Mas uma coisa que é certa é que a democracia, acabando ou não acabando, nós vamos viver por muito tempo ainda num clima de descontentamento sem fim. Isso vai ter. Certo? Enquanto a gente não resgatar algumas outras coisas, identidade, moral, cultura, como eu falei antes. Isso aí vai se adaptar à democracia
Ou a gente vai cansar dessas brigas e vai voltar para casa e pronto, acabou. Ou elas vão ser absorvidas por alguém, ou algum líder, algum partido, algum movimento dentro da própria democracia vai fazer você, de alguma maneira, se sentir, contemplado, nem que seja por um momento, que é a tendência a acontecer isso. Se eu fosse político, é isso que eu faria. Certo? É bem maquiavélico mesmo. Mas, então, a insatisfação não tem feito, no fim, mais do que sugerir soluções simples. Como eu falei, demoradamente, repetidamente aqui, a democracia não tem mais a confiança dos cidadãos, porque as eleições não representam, as instituições não mantêm a ordem pública e a expectativa de melhoria material foi para o espaço, certo? Então, não funciona, não dá certo, nós não estamos lá. E agora, o que nós queremos? Nós queremos ser bem governados, é isso. A nossa solução é bem simples. O que todo mundo quer? Eu quero ser bem governado, acabou. Quero que venha alguém e resolva isso. Veja, todo esse problema, todo esse descontentamento, toda essa energia, ela gera o quê? Um desejo, não uma clareza, nenhuma racionalidade, nenhuma estratégia nova. Não gerou, até agora não gerou. Né? Mas a vontade de ser bem governado. A gente já sabe que esse bem governado não é insuficiente. Né? Ainda mais no Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente tem um presidencialismo, mas na verdade a gente tem, a gente tem um parlamentarismo com um presidente em cima. É diferente, isso a gente tem desde da nossa última Constituição, sobretudo. Isso gera uma série de problemas. Daí tem o Centrão. Mas lembre que o Centrão tanto não deixa a gente decolar, como também não deixou a gente afundar. Né? Tirou quem não queria, às vezes, o poder lá, e isso não virou uma Venezuela, por causa que os caras falaram assim, não, vocês não estão mais pagando o suficiente, show daqui. Né? Então, a gente está meio condenado a esse tipo de coisa? Eu quero acreditar que não, mas não vai ser amanhã, depois, nem o ano que vem, vai demorar muito tempo. Então, se não for isso, se não for esse sistema democrático, o que vai ser? Então, é meio ingênuo, mas o que todos os analistas, os principais analistas em democracia, falam? Como é que a gente resolve isso aí? Aqui é um condensado de Manuel Castells, Adam Przeworski, enfim, quem mais eu coloquei ali, tanto o Samuel Huntington como o Fukuyama, entre outros, está lá na bibliografia. Então, se não for isso, como é que vai funcionar? Como é que a gente salva a democracia? Beleza, se for essa aqui, primeiro, nós temos que unir os cidadãos em torno de uma visão comum. Ingênuo, né? É uma visão meio massinha né? Jardim de infância. Parece, meio, é isso? Os caras estão falando isso. Né? Dar esperança verdadeira quanto ao seu futuro econômico. Você tem que ver que isso aqui vale a pena para você e para a tua família. Daí você aguenta. Né? E criar resistência à fragmentação, ao ódio, à fake news, à pós-verdade. Meio insólito, eu não estou vendo isso aí. Isso aqui tudo é maravilhoso? Sim, mas pode ser horroroso isso aí. Porque olha só, colocar todos numa visão comum, peraí, como é que nós vamos fazer isso aí? Se não for pela cultura, pelos valores oriundos da própria sociedade orgânica. Um governo vai fazer isso? Vai coletivizar as pessoas? Vai fazer todo mundo olhar para o mesmo lado? Aí é perigoso. Vou dar esperança de uma verdadeira, quanto ao futuro econômico. Isso é incerto, não é garantido também. Como é que eu posso fazer isso? Ou posso aprofundar mais ainda o assistencialismo naquela velha fórmula que a gente sabe que vai esgotar os recursos do Estado e vai apertar o espaço de produção e desenvolvimento. Ou criar resistências à fragmentação. Nós temos que criar uma forma de evitar que tanto ódio, tanta mentira, tanto xingamento aconteça nas redes sociais entre as pessoas. Como é que eu posso fazer isso? Censura as pessoas. Fala assim, você não pode falar feio no teu comentário ali, porque não é legal. Sei lá, usa desbonito, alguma coisa assim, eu não sei. Mas eu vou ter que regular de alguma maneira. Então, olha, tudo isso aqui, que são soluções muito bacanas, se a gente conseguir isso, a sociedade funciona de fato. Se a gente tiver uma certa visão comum, se a gente tiver uma expectativa boa, e a gente não estiver querendo um matar o outro, funciona. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Isso pode ser autoritário. Isso aqui pode ser uma via autoritária. Então é perigoso. Eles não falam isso. Mas veja que as soluções, mesmo dos analistas, elas no fim das contas são, até certo ponto, simplistas. Então, ou a gente faz isso da maneira mais orgânica, real, representativa da sociedade, ou de uma maneira autoritária, ou a gente cria um outro sistema. Só que seja lá qual for esse outro sistema,
que a gente imagine, né? Esse sistema vai ter que ser capaz de criar incentivos às organizações políticas. Para quê? Para que elas tolerem resultados desfavoráveis por algum tempo. E a democracia, vai lá, até certo ponto ela faz isso. O outro sistema, para nós sermos produtivos, pacíficos, ordeiros, ele vai ter que conceber isso. Ele vai ter que ser vantajoso para todo mundo. Ele vai ter que criar incentivo para você agir dentro dele e não paralelamente a ele, e não querer destruir ele. Qual é o outro? Alguém consegue? Rapidão, trabalhinho, do Enem, né? Escreve lá, adolescente, 16 anos, escreve lá. O que está errado na democracia e qual é a solução para a democracia? Tem isso, às vezes, as relações. Cara, eu não consigo pensar. Eu não vi ninguém que tenha pensado. A não ser algumas coisas meio esdrúxulas que tem aí, que falar, qualquer um fala, certo? Então, mas é isso que nós vamos ter que... Ou senão é guerra. Ou senão é eliminar os adversários e ficar agentes, porque daí o mundo vai dar certo. Vocês notam que você tem essas posições? Ou a gente conserta essa democracia que está aí, ou a gente cria um outro sistema que cria incentivos para a gente conviver, mesmo perdendo, as pessoas aceitando, ou mato todo mundo. Todo mundo não. Só deixo vivo gente parecida comigo. Não tem outra via, certo? Então, a impressão deve ser que há pouco a se ganhar fora do sistema. É essa impressão que alguém vai nos dar. Pode ser um autoritário, pode ser nós mesmos, a partir da nossa, de um renascimento do nosso protagonismo como cidadãos, nas nossas comunidades, a partir disso. Ou alguém leva tudo, o vencedor pode levar tudo aí também. Então, crise é uma oportunidade, e eu acabo aqui. Um pouquinho talvez de forma apelativa, mas, enfim, eu decidi colocar isso aqui. Isso aqui é uma frase, é mais do que uma frase, é uma expressão de um grande, talvez o mais importante político do século XX, que mais marcou a vida das pessoas no século XX e muito citado, muito lembrado, quando ele fala de política. Ele fala o seguinte, isso aqui é resgate de um discurso dele. Tá? Vou contar a vocês o que me trouxe a essa posição. Ele está explicando como é que ele chegou ao poder. Nossos problemas pareciam complicados. As pessoas não sabiam o que fazer com eles. Nessas circunstâncias, geralmente o que elas faziam? Preferiam entregar os problemas aos políticos profissionais. Por outro lado, o que eu fiz? Simplifiquei o problema. Reduzi ele à fórmula mais simples. E as massas reconheceram isso e me seguiram. Né? Quem falou isso foi ninguém mais, ninguém menos do que, sim, ele, Adolf Hitler. Coisa assim. É apelativo isso? Eu não estou falando que quem vem aí, ou está aí, ou pode vir, é um outro novo Hitler. Eu estou falando de nós, do povo, do anseio que o povo tem. E que a necessidade que ele tem de simplificar os problemas fora do quadro político que já não dá mais conta. A República de Weimar era isso, era esgotada de soluções, ela criou tantos artifícios que você não conseguia mais tomar decisões, destravar soluções. Nós estamos chegando perto disso. Vai ter um outro Hitler assim? Não, isso é tão sensacionalista quanto eu colocar essa frase aqui no fim, certo? Apelativo. Agora, notem que a nossa vontade tem disso. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai tentando aprender isso aí na próxima aula, no dia 26 de junho. Agora a gente vai ter no fim do mês e no começo do outro, 3 aulas, 3 sábados seguidos, que a gente vai acabar de falar questões da democracia e da ordem, sobretudo de uma ordem mundial. Vai lá, não exatamente nesse termo, dessa forma conspiracionista, mas entender como é que isso está andando e pode andar, e também de falar dessa sociedade em redes, dos seus limites e potenciais, também nas últimas 2 aulas. Ok? Então, sobre democracia, eu acho que nós temos aí um quadro que não esgota o problema, mas mais ou menos nos situa nos seus limites e potenciais desse quadro institucional. Ok? Então, muito obrigado.